Você tá ali, não fazer uma coisa pensando em que isso vai retornar em dinheiro e tal. Não, primeiramente procura pensar em quanto o seu conteúdo, o seu projeto vai ajudar as pessoas, sabe? O quanto isso vai transformar a vida de outras pessoas. E quando você pensa nisso, quanto mais você pensa no seu projeto, quanto mais você acredita no seu projeto, você faz algo que você gosta, o resultado vai vir. Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, onde eu entrevisto alunos que fizeram o famoso, o famigerado 6 em 7. A intenção dessa entrevista é sim inspirar, mas também é aprender um pouco sobre erros e acertos dessa jornada do 0 ao 6 em 7. Hoje eu estou aqui com Saulo Amaral. Tudo bom, Saulo? É uma felicidade. Você vai ganhar o troféu do cenário mais criativo de todas as pessoas que eu já entrevistei na história desse podcast. Cara, eu tô usando o cenário da minha expert, né? Fazer o quê? Total. Saulo, como é que você me conheceu? Cara, um belo dia, o meu irmão chegou pra mim assim, eu sou designer de formação, né? E já sou da área assim, meio do marketing digital, mas eu não lhe conhecia ainda, isso faz acho que 2017, alguma coisa assim, 2018, o irmão chegou pra mim, meu irmão, e disse, cara, tu conhece o Fórmula de Lançamento, conhece Érico Rocha? Eu disse, não, o que é? Aí ele disse, vou fazer o seguinte, vou te mandar um link de um podcast dele que ele fala, não foi nem vídeo, foi podcast. Olha que legal. E aí teve um dia que tive que resolver alguma coisa de carro, eu gosto de ouvir podcast no carro, então quando tô lavando a louça. E aí eu botei para ouvir, né, o que você explicava que era a Fórmula de Lançamento, e aí quando eu vi aqueles depoimentos de alguém que estava numa situação assim, de dívida e tudo mais, e de repente conseguiu superar aquilo, eu fiquei assim, pilhado, assim, né, eu fiquei muito empolgado. Engraçado disso, né? Você ficou pilhado e ficou empolgado. Existem vários sentimentos que passam na cabeça das pessoas quando eles entram em contato com o meu trabalho. Algumas pessoas ficam pilhadas, empolgadas, outras pessoas ficam assustadas. Que pilantra é esse? Eu já fui chamado de pilantra várias vezes, né? Outras pessoas pensam que é bruxaria, outras pessoas pensam que é pirâmide. Então, você, no seu caso, da primeira vez você teve esse sentimento de pilhação? Foi isso que aconteceu? Como é que foi isso? Primeiramente, um disclaimer, bruxaria é coisa boa, inclusive é algo que a gente trabalha no nosso nicho. Mas assim, cara, porque quando você vê aquele depoimento, você vê a sinceridade nas pessoas, você sabe que aquilo ali não é mentira, você sabe que aquilo ali não é enrolação, não é ninguém pago pra estar falando aquilo, você vê a emoção na fala das pessoas, né? Eu não tava nem vendo, eu tava ouvindo, e eu via a voz das pessoas e o quanto elas eram agradecidas por você, né? Então eu não tive dúvida alguma, e nem um segundo eu tive dúvida de que era algum esquema, alguma coisa, sabe? Então, e o mais interessante é que você ouvia, né? Você nem chegou a ver, no caso, foi um podcast, então... Exatamente. E naquele momento eu já abri as inscrições para a fórmula de lançamento ou não foi bem assim? Foi uns 2 meses depois, né? Depois daquele podcast eu passei a seguir absolutamente todos os lugares, a assistir absolutamente todos os vídeos. E aquilo, assim, primeiro já me empolgava, já me dava ânimo, inclusive para trabalhar, a gente tinha, eu e a minha noiva, que é expert no caso, hoje em dia, né? A gente já trabalhava assim com um pouco de marketing digital e tal. Então, aquilo ali me empolgou ainda mais para, inclusive, antes de ser aluno, eu já começava a aplicar os gatilhos mentais, alguma coisa aqui e ali, né? Que eu aprendia no dia a dia da gente, isso já tinha uma melhora bacana, né? Mas aí 2 meses depois, a turma do Fórmula abriu. E eu disse, eu não posso esperar, assim, porque eu não sabia quando é que ia abrir novamente, né? Eu não posso esperar, porque eu preciso começar a agir agora, sabe? Porque assim que eu ouvi, né, que eu conheci o Fórmula Lançamento, eu não tinha produto, eu não tinha nada que eu pensasse assim, eu vou lançar, na verdade, eu não tinha nada que eu quisesse vender naquela época, certo? A gente tinha o serviço de marketing digital, mas não era algo que eu queria fazer uso do Fórmula para isso, sabe, assim, como um produto. Mas aí, assim, poucos segundos, eu acho, pouco tempo depois, assim, veio aquele estalo, porque a minha noiva, ela é jornalista e ela tinha um blog que falava sobre tarô, um blog e um Instagram, fazia uma postagem a cada 15 dias, aquela coisa assim, que ela tinha no horário de diversão dela, por prazer, que ela fazia, que ela gostava muito, e era uma área que eu me interessava, assim, em relação à espiritualidade e tudo mais, então eu pensei,
isso vai ser muito bom para poder lançar esse produto, né? Assim, esse produto não, esse projeto, né? Que é um projeto de vida, na verdade, hoje. Isso. Total. E assim, embora Agora, não tivesse antes nada, pensei na hora nisso e assim, é isso, sabe? Então a solução veio depois de estar dentro, na verdade. Quando eu... A ideia. Não, a ideia assim, eu conheci o Fórmula Lançamento e assim, embora não tivesse querendo vender nada antes, quando eu conheci o Fórmula eu disse, isso aqui é perfeito para lançar um projeto e de alguma coisa desse projeto por hobby de Priscila, sabe? Dela, da Experta. E aí encaixou perfeitamente. Encaixou. Você ficou ressabiado com o preço? Você já sabia o preço? Isso foi um problema para você? Você ficou ou não? Você é uma daquelas pessoas que achou que estava de bom tamanho? Cara, antes. Então, assim, quando eu vi o preço, você toma aquele primeiro assim, impacto, né? Assim, você não tem noção, não sabe o que é, você assiste o CPL, você toma aquele impacto porque você está acostumado com cursos, né? Assim, mas quando você, assim, mesmo tendo aquele impacto daquele senso comum de saber que os custos normalmente são 1.000, 2.000, 3.000, alguma coisa assim, não sei, eu sabia que valeria a pena, sabe? Então, pagar por isso não foi um receio, não é algo que era um obstáculo para si. Não é algo que eu achava que não valeria a pena, mas eu não tinha dinheiro. Nem eu nem Priscila tinha dinheiro para isso. A gente, no trabalho da gente atual, a gente conseguia pagar as contas, mas não sobrava dinheiro assim, sabe? E aí... E como é que você fez? Aí eu pedi emprestado pro meu pai, Priscila pediu emprestado para a mãe dela, metade. A gente se tornou aluno do Fórmula. E poucos meses depois já tinha dinheiro, já tinha retornado em várias vezes. Então tá bom. E aí você lançou, você de alguma forma ou de outra pediu para os pais, né? Que bom que seus pais ajudaram, né? Geralmente eles, se você chegasse pro meu pai, me empresta aí uns 10 pau, vou chutar o número aqui, para comprar um curso e depois eu vou ensinar a mexer com tarô online. Eu acho que nessa hora, quanto menos explicar, melhor, né? Ou não? Não, assim, na verdade, a família da gente assim, sempre foi muito apoiadora dos nossos projetos. A gente sempre fez tudo que a gente fez com muito afinco, né? Eles acreditam muito, pessoalmente, a mim e Priscila, com os pais dela, acreditam muito em tudo que a gente faz. Então, eu sabia que assim, não seria um problema, sabe? Que chegasse, eu nunca cheguei pro meu pai para pedir algo desse tamanho, assim, sabe? Assim, ele já me ofereceu em outras ocasiões algo nesse nível, mas não foi algo que eu cheguei a pedir, sabe? E nesse caso eu cheguei a pedir, mas eu sabia que não teria problema com isso, sabe? Entendi. Mas uma vez que você entrou, como é que foi a sua jornada? Você já foi aquele cara que debruçou? Você foi aquela pessoa que deu uma respirada antes? Porque você pode fazer a parada no seu tempo, né? Então, a gente tinha o famoso dia a dia, né? A sua ocupação atual, aquela coisa que tá ali, que você tem que fazer para pagar as contas enquanto o projeto não deslancha, né? E aí a gente tava no dia a dia. O que era esse dia a dia? Trabalhando. O dia a dia da gente era clientes de marketing digital, né? De mídias sociais, que fazer campanhas publicitárias, também esse tipo de coisa. E que a gente pagava as contas da gente, mas não era lá aquela coisa, né? E aí, dia a dia de trabalho, mais estudar o Fórmula e pensar em lançamento. E aí foi difícil pra gente. A gente foi meio ali como uma tartaruguinha durante o primeiro ano, né? E fomos isso foi começo de 2018. Foi. A gente entrou. E aí? Passamos 2018 inteiro sem conseguir lançar, Érico. E às vezes isso acontece, a vida vai acontecendo, você, né, tem que pagar boleto, você não foca, mas aí, de repente, alguma coisa acontece. O que aconteceu para mudar essa situação? Aconteceu o evento ao vivo no final do ano, que a gente foi lá para São Paulo, né? A gente é de Recife, foi para São Paulo e aí, cara, saímos de lá assim, ano que vem, não tenho dúvidas que estaremos no palco. Que massa. Você saiu de lá com uma certeza. Aquilo acendeu que você também podia, que de repente aquilo era. Reacendeu, né? E aí, como é que foi 2019? Eu imagino que isso foi no final de 2018, 2019. Né? Então, 2019. Foi assim, começando o ano e fechando a agência da gente, nossos clientes, parando de trabalhar com todos. Você simplesmente fechou? Simplesmente, dissemos assim, 2019 vai ser o ano do nosso projeto. Vai ser o ano do projeto da gente, né, do Diário da Bruxa, projeto de tarô.
É sério mesmo que chama Diário da Bruxa? Diário da Bruxa, cara. Ah, e bem que você falou que bruxaria era coisa boa também. Olha que interessante. Exatamente. Fez 6 em 7 com bruxaria, agora eu posso falar. Eu sei que é um pouco sensacionalista essa minha colocação. Mas vamos lá. E aí primeiro você deu um basta nos seus clientes, ali você já tinha acreditado o suficiente para tal. Sim, e aí, janeiro, fevereiro, a gente sem cliente, sem dinheiro, com dívidas, né? Mas com tempo. Mas, por um tempo, mas com certeza absoluta, acreditando... Com tempo, né? Sim, com tempo para trabalhar no projeto, exatamente. E, inclusive, cara, nesse período, um pouco antes disso, eu já tinha voltado, já morei fora do país, estudei fora do país, tinha voltado, estava na casa dos meus pais, mas fui... morar sozinho, mas passei por um tempo difícil e tinha voltado a morar na casa dos meus pais, sabe? Então, eu tava lá em Recife, para poder me organizar, me reestruturar, aqueles passinhos que você dá para trás para dar aquele salto grande para frente, né? E aí, começo do ano, aquela coisa, né? Sem cliente, tal, sem dinheiro, pagar conta e tudo mais, mas pelo menos tinha essa questão de estar resguardado, né? Porque estava lá de novo. Mas aí, mesmo assim, todo mundo tem conta para além disso, né? Responsabilidades e tal. E aí, em fevereiro, foi final de fevereiro, não, foi março. Começo de março, eu lembro disso porque era carnaval. E a gente decidiu lançar uma semana depois do carnaval. E em toda a minha vida, eu nunca tinha deixado de ir para o carnaval aqui de Recife e Olinda, que é aquela coisa, você sabe. E esse foi o primeiro ano, meu e de Priscila, que a gente não foi brincar o carnaval. A gente fez uma espécie de bunker lá na casa dos meus pais, que eles tinham viajado. Eu e ela passamos aí a semana inteira preparando o lançamento, né? O primeiro lançamento semente da gente, que é aquele primeiro que você faz. A gente não tinha o produto gravado ainda, na verdade tinha só o comecinho dele. Mas aí lançamos no começo de março e foi ótimo. Posso falar? E como é que foi? Que resultado que deu? Eu tô super curioso. Aí, cara, foi assim, tivemos quase 29 para 30 alunos na primeira turma, que significou... Isso dá um faturamento mais ou menos de quanto? Só para ter uma noção. R$35 mil. R$35 mil de faturamento bruto, eu acho que é interessante a gente ver. Ótimo. Agora, geralmente, é mais do que geralmente acontece. Eu costumo dizer que demora 7 lançamentos para fazer um 6 em 7. E no primeiro lançamento de semente, geralmente não vem tanto faturamento. Assim como na primeira vez de muitas coisas que a gente faz, não é necessariamente a melhor. Mas você já, de repente, esse tempo que você ficou encapsulado com a fórmula, mas sem usar a fórmula, isso foi amadurecendo muitas coisas no seu subconsciente. Não sei, talvez. Mas enfim, qual era o nome do produto do lançamento de semente? É o Diário da Bruxa? É o curso, né? Curso online de tarô com magia natural, porque a gente ensina, além de tarô, a gente ensina magia natural, que é a parte de ervas e cristais. Fala de novo, qual o nome do curso? Curso online? Curso online de tarô com magia natural. Com magia natural. Sem problema, problema, muito mais. Magia natural então, é ervas e cristais. E lá você ensina o que em uma frase, só para ter uma noção? Basicamente, a gente modifica assim, a gente transforma a vida das pessoas, né? A qualidade de vida, a autoconfiança e a prosperidade, fazendo com que ela domine o tarô e magia natural, assim, ela se tornar uma taróloga profissional, né? Próspera, né? Que ela consiga ter um trabalho novo. Que legal. Bom, começou com o pé direito. E aí, como foi dali para frente? Você já foi para o lançamento interno? E para quem não sabe que é a diferença de lançamento de semente e lançamento interno, vai ter uma aula na jornada 6 em 7 onde eu explico passo a passo, mas são lançamentos um pouco mais avançados, vamos dizer assim. Você continuou no semente ou foi para o interno? Eu te pergunto, porque geralmente quando o cara faz muita grana, e 30 pau, 35 é bom, a pessoa fica viciada no semente, é uma coisa que eu peço para não ficar viciado. O que aconteceu com vocês? Primeiro, antes de falar essa questão do lançamento em si, deixa eu só contar que com esse lançamento, a gente teve condições de alugar o nosso apartamento, né? Eu e Priscila. A gente conseguiu, fomos morar juntos. Deixa eu te fazer outra pergunta. Pagou o pai? Porque pai é massa aqui, às vezes você nem precisa pagar. Cara, paguei, mas eu não paguei logo de imediato. Deu um tempinho assim pra eu conseguir... Pra pegar um caixa a mais, né? Exatamente. Tem uma vez que eu entrevistei um cara, ele fez o 6 em 7, fez o 7 em 7 e esqueceu de pagar o pai. Nada de errado, né? Cada família. Mas enfim, e aí?
Como é que foi? E aí Você alugou um apartamento, saiu da casa dos pais, que é talvez muito saudável para a relação. Tanto os pais quanto a sua, né? Você e ela. Eu e ela, né? Porque a gente vivia metade da semana na casa dos meus pais, metade da semana na casa da mãe dela, né? Que mora com o padrasto também. E aí era aquela coisa, metade dormindo lá, metade do outro, mala pra cá, metade da semana aqui, mala pra lá. O primeiro bem do Diário da Bruxa foi um ventilador que a gente comprou, porque no quarto dela o ar-condicionado não funcionava direito e aqui em Recife era um calor danado. Então a gente comprou o ventilador tanto para dormir quanto para gravar o curso, que a sala que a gente gravava era um calor imenso, com sol de final de tarde, era gravando o curso, enxugando o suor, parando para enxugar o suor, depois gravando de novo, depois parando para enxugar o suor. Até porque mulher usa geralmente maquiagem, não sei se ela usa ou não, mas e a maquiagem derrete, né? Exatamente. E aí, cara, depois do primeiro lançamento, a gente ficou respirando, pagamos as dívidas, né? Respiramos e não partimos para o interno, mas a ideia era partir para o interno. Mas porque, enfim, por uma questão ou outra, repetimos o semente, só mais uma vez. Nada de errado, tá? Só mais uma vez. Eu costumo dizer, e eu falo isso porque uma das grandes sacadas aqui é usar esse exemplo para ensinar também. E não é incomum quando o cara faz um bom semente, ele repetir o semente. O que para ele de fazer lançamentos ainda maiores lá pra frente, mas a gente fica confortável, gosta do dinheirinho, um dinheirinho entrou, né, e tal. Mas enfim, você fez um segundo semente, nada te para de fazer isso, inclusive eu não vou lá e vou... Nossa Senhora do Lançamento, a padroeira dos lançamentos do 8º dígito ou do 7º dígito não vai te condenar, não. mas como mentora, eu geralmente... Já sei que isso acontece, não é a primeira vez. Mas e aí, como é que foi o segundo lançamento? Segundo lançamento, R$59 mil. Né? Nada mal. Foi bom. Aí que ficou mais perigoso de viciar. Fez mais dinheiro. Não, mas aí a gente, desde o segundo semestre, a gente tinha o plano de fazer o interno, só não fizemos porque rolaram algumas coisas e a gente, já temos as coisas prontas, né? Ficou mais fácil, vamos fazer esse lançamento, vamos respirar, porque assim, de lançamento você vai pagando, né? Tem os custos da empresa em si, né? Nosso salário. Claro. E aí, aluguel. Né? Aluguel. E aí, depois do segundo semestre, partimos para o primeiro interno. Né? Que foi o terceiro e último lançamento daquele primeiro ano de lançamento. Né? Foi em novembro agora, de 2019. Foi em novembro. O primeiro lançamento. O lançamento interno é só um lançamento um pouco mais complicado, porém mais efetivo na maioria das vezes. Né? Apesar de que às vezes a pessoa fica pior antes de ficar melhor. Vamos ver como é que foi para você. Como é que foi seu primeiro interno? Foi ótimo. Realmente é aquela coisa, né? Não é algo, eu diria que é complicado, é trabalhoso, sabe? Então é algo que você tem todo o passo a passo, você segue aquele passo a passo, e aí você segue todo aquele roteiro que você cria, você faz tudo direitinho. E assim, é engraçado falar tudo isso porque a gente está falando de valores, mas ao longo de tudo isso, uma das coisas mais importantes é o quanto de conteúdo, quão relevante o seu projeto é para as pessoas, sabe? E tudo isso, antes de a gente começar a lançar, era algo que muito forte para a Priscila. Então a gente sempre fez muito conteúdo bom, sempre deu muita coisa de valor, sabe? Então, de um lançamento para outro, a gente viu o engajamento das pessoas crescer, sabe? A gente via todo mundo empolgado com tudo que estava aprendendo, a gente via os alunos, né, tendo suas vidas transformadas, os alunos começando a jogar profissionalmente, os alunos ganhando dinheiro, sabe? Os alunos que estavam desempregada e de repente conseguiu entrar no curso da gente e se formar em poucos meses, sabe? Em menos de 3 meses. E começar a trabalhar com isso e mudar a questão a questão de autoestima, né? A questão de se sentir bem, sabe? E poder, por exemplo, trabalhar de casa, né? Porque com o tarô você pode fazer atendimento online, né? Hoje em dia a Priscila não atende mais. Mas quando ela atendia, fazer muitos atendimentos online. E aí partimos do terceiro lançamento e a gente via aquela empolgação, que no interno é aquela coisa. Você tem o projeto envolve o engajamento das pessoas muito mais, né? E aí, cara, a gente via o quanto todo mundo estava empolgado com as aulas e a gente sentia que ia ser uma coisa muito boa. E aí, final, abertura da turma, fizemos 135 mil. Foi o nosso 6 em 7. Engraçado, eu olho isso e falo, às vezes quando você vai do semente para o interno, deixa eu só melhorar uma coisa aqui. Tô de volta. Quando você vai do semente para o interno, às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. É um aprendizado novo. Mas, de novo, 130 mil, famoso 6 em 7 com tarô. Sim. Agora, uma dúvida. Eu entendo muito pouco de tarô.
Mas eu imagino que tarô tem a ver com a previsão do futuro, não é? Às vezes a gente... Não necessariamente. Porque às vezes você fala assim, eu sempre tenho essa ideia ignorante, e você vai ter que me perdoar. Mas às vezes alguém joga uma carta e a carta sai com um esqueleto, aí o esqueleto diz que vai acontecer, vai ter uma morte na sua vida, alguma coisa assim. Então assim, não é o vai, ou ele prevê o futuro. Não, na verdade, isso é bom fazer esse disclaimer aqui. Na verdade, eu não vou explicar nem de perto tão bem quanto a minha expert, a minha noiva, né? Mas tarô, na verdade, não é necessariamente a adivinhação do futuro. O tarô, ele faz com que você entenda o seu presente. Quando você tira uma carta, aquela carta vem com uma mensagem, tanto para identificar o momento de vida que você está passando, também para te dar dicas e sugestões do que fazer naquele momento. E aí, como ele lhe aconselha no seu momento presente, meio que você consegue entender mais ou menos como vão ser as energias futuras, sabe? Então, entendi. O tarô, como a gente trabalha, é algo mais terapêutico, sabe? Algo para melhorar, assim, algo que você está passando na vida nesse sentido. Não para dizer, vai acontecer isso com você, porque o tarô, ele não é, digamos, ele não vai determinar o seu futuro. Você tem sempre as escolhas da sua vida, sabe? Então não é aquela coisa da bola de cristal, vai... Não, era mais um processo terapêutico, vamos dizer. Não, mas... Exatamente. Parece que é um processo. Entendi. De novo, perdão pela ignorância. A gente sempre tem os pré-conceitos, né? Os conceitos prévios de uma coisa. Mas vamos lá. Desde então, esse foi o seu último lançamento. Como é que está a sua vida entrando agora Isso foi em 2019, né? Uhum. Fizemos mais 2 lançamentos depois disso, né? E a gente... Então, em 2019, vocês fecharam bem. Vocês fecharam 130, 59,30. Fechou uns bons 200 mil reais aí. De faturamento bruto, é claro, né? E aí? E 2020? Como é que foi 2020 para você? 2020 começamos o lançamento em fevereiro. Repetimos o interno, né? E foi ótimo também, assim, repetimos a estrutura do lançamento, a gente não regravou, né? Tava tudo pronto lá. E aí é aquela coisa, quanto mais você lança, quanto mais turmas você tem, mais o seu produto, né, impacta na vida das pessoas, e as pessoas recomendam para outras pessoas, né, que passam a lhe conhecer mais, e aí também ao longo dos lançamentos. Assim como eu fui recomendado para você, né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar. Diga, eu te interrompi. Não, pode perguntar, por favor. Não, o que eu queria dizer é, num processo onde agora você... o 130 foi o primeiro 6 em 7, então? Isso. Desde então você já fez algum outro 6 em 7? Fizemos mais 2 6 em 7. Fizeram mais 2, então isso aconteceu em 2020, né? Isso, 2 6 em 7 2020. Só um detalhe que eu não falei que foi importante. Quando eu fiz o primeiro 6 em 7, a gente estava jantando numa padaria aqui perto de casa, e você fica com o celular na mão, acompanhando, né? E aí quando bateu o 6 em 7, cara, eu comecei a chorar no meio do restaurante, assim, na padaria. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu irmão, né? Que ele inclusive tá morando nos Estados Unidos hoje. Foi ligar para ele para dizer que a gente tinha conseguido atingir o objetivo da gente e que ele tinha sido parte disso, né? Que ele tinha me apresentado a você, né? Então, nossa, isso é verdade. Foi algo um assim dia que ele virou e falou, assiste esse podcast aí. E foi Exatamente. Eu assisti aquele dia que você assistiu. Você assistiu indo para onde? Eu tava indo buscar minha carteira de motorista no Detran de outra cidade, que minha carteira de motorista tinha que parar lá. E eu peguei a BR assim e fui pra lá dirigindo e ouvindo. Eu fico pensando, já pensou se acontecesse alguma coisa diferente da sua vida que você não tivesse assistido, quiçá tivesse ignorado? Às vezes a gente esquece, a pessoa, assiste aí, às vezes a gente assiste, às vezes não. Você já parou pra pensar a diferença que ia ser da vida hoje? Eu não quero parar pra pensar, não. Mas é real, porque, né? Porque, cara, a vida da gente hoje é outra coisa, sabe? É algo que, como a gente vinha, não tinha previsão alguma de atingir o que a gente tem hoje, sabe? Não tem como, assim. Então foi uma transformação absoluta. Massa. E agora você já fez 3 6 em 7, inclusive o seu último lançamento foi pandêmico, como é que eu vou dizer? Foi dentro da pandemia? Sim, na verdade foi bem no ápice daquela coisa assim, de ninguém saber o que ia acontecer, a gente não tinha a menor ideia. Da galera tá estocando álcool gel. Eu também não tinha nem conseguido estocar álcool gel. A gente não sabia o que ia ser. A gente tinha ideia que o nosso curso poderia ajudar as pessoas.
né, nesse momento. Porque as pessoas poderiam estar em casa, quem trabalha na rua, que não podia estar mais trabalhando na rua, que foi demitido, podia estar em casa, podia aprender isso em menos de 3 meses, na verdade. Tem alunos que se terminam o curso em 1 mês e pouco, 2 meses, e podiam trabalhar com isso. Podiam começar a atender online pelo WhatsApp, pelo qualquer ferramenta dessas, e podiam ter um momento bom, de continuar tendo um momento bacana de vida nesse momento. Mas a gente não sabia como é que ia ser, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Tanto que a gente tinha planejado um valor de X de investimento no lançamento e investimos a metade dele, sabe? Com aquele receio, né? Nunca se sabe, as cartas estavam reembaralhadas, né? Sim. Mas, cara, começamos o lançamento da abertura de turma, né? E o engajamento das pessoas, provavelmente por conta de que estava todo mundo, né, assim, procurando coisas novas, procurando uma mudança, procurando uma solução para as vidas, né? E com mais tempo também, né, querendo ou não. E a gente via o engajamento das pessoas, a gente via o pessoal comentando, empolgação muito maior do que em todos os outros lançamentos, né? Todas as outras aberturas de turma. Massa. E aí, massa mesmo. Foi nosso maior lançamento. Seu maior lançamento. E, inclusive, já fez 3, 6 em 7, então não é sorte. Tá declarado 3 vezes, 3 vezes a gente começa a dizer que não é sorte, porque muita gente fala, mas é sorte. Dito tudo isso, o que você acha que você sabe hoje sobre lançamentos que não estava muito claro quando você ainda não tinha, você tinha começado? Cara, a fórmula de lançamento é um processo, né? Ele te dá um passo a passo. Isso é o que é o mais importante de tudo. É você seguir esse passo a passo, você seguir tudo que ele é recomendado, seguir tudo que você aprende dentro da fórmula de lançamento, sabe? E mais do que isso, até talvez você mergulhar na jornada, você gostar da jornada. Você tá ali, não fazer uma coisa pensando em que isso vai retornar em dinheiro e tal. Não, primeiramente, procura pensar em quanto o seu conteúdo, o seu projeto vai ajudar as pessoas, sabe? O quanto isso vai transformar a vida de outras pessoas. E quando você pensa nisso, quando tirar você faz o seu a melhor... fixação da grana, é isso? Sim, exatamente, da parte final. Porque assim, quanto mais você pensa no seu projeto, quanto mais você acredita no seu projeto, você faz algo que você gosta, o resultado vai vir. E você segue o fórmula, você segue esse pensamento, esse sentimento, na verdade, e você faz um conteúdo de qualidade, você muda a vida das pessoas e isso te retorna. Então, a minha dica é essa, você mergulhar na jornada, você seguir o passo a passo. Que assim, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas, não tem como não dar certo. Só não vai dar certo se você parar, só não dá certo se você desistir em algum momento, se você abrir uma turma e não conseguiu vender, se você... Mas é isso, né? O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu, que seguiu em frente, que batalhou. Então... Que batalhou, né? Que massa. Show de bola. E quando é o próximo lançamento? Já é agora no final do mês. Vamos lançar... Final do mês. Inclusive junto, vamos abrir carrinho junto, é isso? Vamos. Então, quando eu abrir carrinho para o fórum de lançamento, você também vai abrir carrinho para o seu curso de tarô? Pra turma, Pra turma, que legal. E como é que o pessoal faz para que tem interesse um pouco mais nessa área de magia, chamei de magia natural, tarô e um pouquinho de bruxaria? Segue lá, Diário da Bruxa, @Diário da Bruxa, Instagram, YouTube. Porque, sinceramente, assim, é engraçado isso. A gente tá fazendo um trabalho de desmistificar o tarô, né? As pessoas ainda não sabem, como você, não sabem bem o que é o tarô. Rola muito aquele preconceito de achar que é charlatanismo. Tem muito disso ainda, mas a gente tá fazendo justamente um trabalho de mostrar para as pessoas o que realmente é, que não é aquilo que elas achavam que eram, sabe? Tanto que a gente tem seguidores, e Priscila, quando atendia, hoje em dia ela não atende mais, né? Consulta de tarô. Priscila atendia pessoas de todas as religiões. O tarô não tem filiação com nenhuma religião, sabe? O tarô é uma ferramenta terapêutica para todo mundo. Então a gente está fazendo esse trabalho hoje de desbravar esse nicho, sabe? Desbravar essa área. Então, cada dia mais as pessoas estão conhecendo o que é esse trabalho e estão melhorando suas vidas, porque com o tarô e com a magia natural é simplesmente você usar para melhorar o seu dia a dia, sabe? Para você se sentir melhor, para você tentar trazer uma energia de prosperidade para sua vida, trazer energia mais de bem-estar e várias outras coisas. Priscila deve estar me ouvindo nesse momento, não sei o que ela está achando da minha explicação do que é tarô e magia natural, mas espero ter feito um bom trabalho. Então, quem quiser saber do ponto de vista ainda melhor, vai seguir a Priscila, né? Diário da Bruxa. Vai ser legal. Diário da Bruxa. E vai ver também, vai ter a oportunidade de ver uma aplicação da fórmula em uma área completamente diferente da minha.
E provavelmente você vai começar a ver similaridades na execução. E isso por si só é um aprendizado muito grande. A gente aprende muito vendo outras pessoas. Acredito que tem 3 níveis de aprendizado. Um é intelectual, né? O método, passo a passo. Depois a gente vê exemplos. É muito importante também para a gente fixar. Inclusive é uma das razões pelas quais um pouco antes de abrir turma e no processo eu chamo muitos alunos. É a primeira vez, inclusive, de uma forma ou de outra é bom porque eu inspiro, eu ensino, né? Porque tem coisas que aprende. E de uma forma ou de outra eu tenho a oportunidade de conversar com você. Eu nunca lembro. Eu já conversei com você alguma vez? Eu acho que não. Não, porque eu sou tímido. Eu sou tímido e eu não costumo levantar a mão para fazer perguntas. Sem problema. Mas assim, é muito bom porque eu crio uma espécie de ritual para mim de encontrar meus alunos que fizeram. E são tantos. E eu procuro não repetir para ter a chance de encontrar cada vez mais. E me surpreendo, sim, posso dizer, com os nichos que a forma de lançamento afeta. E eu acho que é muito massa, porque o empreendedorismo digital não tem preconceitos. As pessoas podem ter preconceito sobre lançamentos ou sobre tarô, mas o empreendedorismo não tem preconceitos. É muito massa. E isso faz com que a sua voz possa ser expandida, porque tem certeza que tem sempre uma audiência sedenta, com sede para conhecer aquilo. E não tem como ter preconceito com resultado, né? Resultado é fato. Como é fato, resultado é fato. Não tem como. No evento ao vivo eu lhe abracei e peguei a minha plaquinha maravilhosa. 6 em 7. Então você estava naquela foto que eu divulgo tanto. Tô lá. Que massa. A famosa foto. A famosa foto. Que eu massa. E Priscila, né? Eu e Priscila estávamos lá. Você e Priscila. Saulo, um grande abraço para você. Sim, eu vou dar uma grande olhada abraço. No seu Diário da Bruxaria para conhecer Diário a Priscila, da que Diário da Bruxa, que sai conhecer um pouco mais do seu trabalho. E obrigado pela sua generosidade. Vim aqui falar com as pessoas que estão ali do outro lado. Que ainda talvez você vai servir para elas o que alguém serviu para você. Né? Um dia você escutou alguém falando, você viu verdade e aquilo mudou o rumo da vida de vocês. Tá bom? Abraço para vocês e obrigado de coração pela sua generosidade. Abraço grande, Érico. Até mais. Tchau, tchau.